Bom, pessoal, hoje nós vamos ver na literatura as funções de linguagem. É muito importante, tem caído bastante no Enem e nas provas militares aí. Vamos lá então. Pessoal, uma aulinha aí de literatura para vocês, com o professor Fabiano Machado. Vamos lá. A nossa aula hoje vai tratar de funções da linguagem. O que seriam funções da linguagem? Ao ocorrer o processo de comunicação, né? Os interlocutores têm sempre a intenção ou objetivo, tá? Ele tem sempre uma intenção nessa comunicação. Por isso a linguagem modifica-se de acordo com a situação. A linguagem verbal é constituída por diferentes elementos com determinadas funções. Eu tenho 6 elementos no ato da comunicação. O locutor ou emissor, né, a pessoa que está falando. O interlocutor ou receptor, a pessoa com quem se fala. O canal ou contato, que é o som e o ar, o meio físico. O referente ou contexto, o assunto. O código, a língua. E a mensagem ou texto, a conversa em si. Cada um desses componentes ele vai corresponder a uma das 6 funções de linguagem, respectivamente, tá? Que são elas: emotiva, conativa, fática, referencial, metalinguística e poética, tá? Já nas funções da linguagem, a emotiva está focada no locutor, a conativa no interlocutor, o receptor, a fática no canal, a referencial no contexto, a metalinguística na própria língua e a poética no texto. Então nós vamos ver isso aí. A primeira função que nós vemos aqui está focada no emissor, a função expressiva, tá? Ou se não, emotiva, que a gente chama lá. A segunda figura mais importante aqui, função, né? Vai figurar na figura do receptor, a função conativa. Eu vou ter a mensagem que está focada na função poética. A função referencial ou denotativa, aqui ela vai estar focada no referente. A função fática no contato e a função metalinguística no código, na língua. Ok? Aqui, esse esquema aqui reflete tudo o que eu venho falando para vocês. Vamos ver uma por uma agora. Aqui nós temos um poema do Álvares de Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Então, esse poema, ele retrata uma função emotiva ou expressiva. O eu lírico do poema de Álvares de Azevedo expressa suas emoções, suas opiniões e seu estado de espírito. Por isso os verbos e pronomes estão na primeira pessoa. Se eu morresse amanhã, fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria. Quanta glória presinto em meu futuro. Eu prendera chorando, não me batera tanto amor no peito. Então eu tenho essa linguagem totalmente em primeira pessoa. Então, na função emotiva expressiva, a ênfase ela é dada no locutor ou no emissor, né, da mensagem. É ele que está transmitindo. Então, a linguagem é subjetiva, centrada na primeira pessoa verbal. É comum nesse tipo de função o uso de reticências, exclamações e interjeições, pontuações que expressam emotividade, ok? A minha segunda função eu vejo nesse exemplo aqui, ó, compre batom, compre batom. Uma função conativa ou apelativa. Observe que a principal intenção do emissor é convencer os interlocutores a comprar chocolate. A linguagem persuasiva da publicidade destaque: compre batom. Então, a função conativa ou apelativa ocorre quando o foco está no interlocutor ou no receptor, né? A quem se deseja influenciar pela mensagem. Em geral, quando predomina a função conativa, o pronome pessoal desloca-se do eu para você, ocorrendo o emprego de verbos no modo imperativo. Ela é muito utilizada, tá? Como texto de anúncio, propaganda, publicidade. A minha próxima função está aqui. Oi, eu, Calvin. Como vai? Um belo dia lá fora, não? Ip. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Essa aqui eu vou chamar de uma função fática de contato. Na função fática, o objetivo do emissor é estabelecer a comunicação, manter aberto o canal ou fechar o canal. Essa função ocorre em situações do dia a dia, sempre que iniciamos um contato verbal. Oi, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Está frio? Não? Pronto. Você está me entendendo? Fui claro? Até logo. Tchau. Então é o contato. Estou abrindo ou fechando o canal de comunicação. Minha próxima função está aqui. Se a galinha cair no chão de certa altura, pode quebrar o ovo que ainda não botou? É uma dúvida, tá? Isso aqui é uma questão, vamos dizer assim,
interessante, assim, a pessoa quer saber, é um fato real. Quando eu trabalho com esse tipo de linguagem, é uma função referencial ou denotativa. Tá? A função referencial ocorre quando se põe ênfase no referente ou contexto que ela está, ou seja, quando há uma informação objetiva a ser transmitida. Normalmente se emprega a terceira pessoa verbal, pois se fala de algo ou de alguém, se a galinha cair no chão. É comum em textos jornalísticos e científicos. Aqui nunca esqueça que uma bula de remédio também trabalha nessa função referencial. Aqui eu tenho um artista olhando para o espelho e desenhando ele. Então, ele está desenhando a sua própria imagem. Essa aqui é uma função metalinguística. O que se destaca na função metalinguística é o código, que é utilizado para explicar a si mesmo. Ocorre metalinguagem, quando a intenção do texto linguístico-visual é explicar ou pedir explicação sobre algum elemento, ou todos eles, né, que o constitui ou constituem. Palavras nas aulas verbete de dicionário, explicam outras palavras, imagens nos quadrinhos podem explicar palavras, linguagem mista, filmes podem explicar o cinema, um poema pode explicar a poesia de um poeta, nesse caso a metalinguagem. Aqui eu tenho, era um homem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim, tá? Milor Fernandes. Isso aqui é uma poesia, tá? É uma linguagem poética, então é uma função poética. Na função poética, o objetivo do emissor é o trabalho com a construção da mensagem. A função poética pode ser explorada em versos e em prosa, mas também em anúncios publicitários ou na linguagem cotidiana. Muita atenção, queridos. Pode haver mais de uma função no mesmo texto, mas em geral uma determinada função é predominante e distingue o tipo da mensagem, tá? Esse tipo de mensagem ele vai ser ressaltado. Outra função bem importante que eu trago aqui para vocês é a conotação e denotação. O que é isso? Uma palavra ou signo compreende duas polaridades, o significado, o aspecto conceitual, a imagem mental abstrata, e o significante, o aspecto concreto, gráfico, a imagem acústica dela. Assim, todas as palavras são signos, desde que apresentem essas duas faces. Vamos lá, então. O que seria a denotação? Denotação é o sentido real. Se queremos ser objetivos no que redigimos, precisamos utilizar uma linguagem denotativa, portanto referencial. Essa linguagem é aquela cujo significado real encontramos no dicionário. É a palavra empregada na sua significação usual, literal, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Olha só essa tirinha. Quer um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspenda o pepino. Ele deveria ter dito por quanto tempo. Ele realizou essa linguagem denotativa. Tá? Ele não entendeu na linguagem conotativa, que é figurada. Ele ficou suspendendo o pepino. Tá? Já a linguagem conotativa, temos a conotação quando a palavra assume um sentido fora do costumeiro, um sentido figurado, poético. A conotação é muito usada na linguagem literária. Olha só, eu odeio esses pneus. Mulher tem pneu? Poderia essa gordurinha. Agora tem o mosquito, eu adoro esses pneus. É uma linguagem denotativa, real. Ok? Muito bom, pessoal. Vimos aí, então, as funções da linguagem. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Terminamos aqui funções de linguagem. Acompanhe aí as aulas de literatura. Até a próxima aula aí. Dê o seu like, se inscreva no canal do Gordo aí e aproveite. Estude literatura com o Gordo.